Fala galera, tudo bem? Tô aqui hoje para mais um tutorial e hoje eu vou te ensinar a fazer essa parede 3D aqui atrás. Tá a fim de aprender? E já te dou mais uma dica, vai ser rápido e vai ser super prático. Vamos lá? Ah, moleque, eu tô empolgado com isso aqui, gente. Eu adoro essas ideias que dão uma super modificada no espaço e são práticas e rápidas de fazer. E essa ideia aqui, eu escolhi esse material para fazer esse tutorial exatamente para mostrar que você aí na sua casa também consegue dar aquele up na sua sala, no seu quarto, na sua própria loja, em algum espaço que você tá vendo que precisa de dar aquela mudada, dar aquela atualizada, mas aí você tá sem tempo e tá sem disposição para poder encarar aquela obra mais pesada. Esse material aqui eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre ele. Nós vamos aplicar ele nessa parede aqui. E a gente já deixou essa parede com um fundo preto exatamente porque queríamos placas pretas. Então, quando a gente for fazer a aplicação, a gente quer que fique tudo nesse mesmo tom. Então é importante você estudar antes como você vai querer aplicar as suas placas para você entender se a sua parede vai precisar de fundo ou não. No meu caso aqui, vocês vão entender por que ela precisa. E aí, como que essa placa funciona? Olha só. Ela tem, essa aqui que eu escolhi, 50 por 50, né? Comprei 20 placas dessa para poder aplicar nessa parede toda. E eu vou aplicar essa placa da seguinte forma. Eu vou colocar placa, um espaço de parede, placa, um espaço de parede, até chegar no final. Por isso do meu fundo ser preto. Quando tudo tiver finalizado, a gente vai ter uma única cor e aí vai ficar tudo mais uniforme. E aí como que essa placa funciona? Ela é uma placa de poliestireno de alto impacto, ela é cortada numa máquina chamada Halter. Essa máquina é bem precisa. A parte boa disso é o quê? A peça vem com esquadro, ó, tá vendo? Ela vem toda retinha. E a parte que pode ser um pouco ruim é que se sua parede for torta, a placa vem reta, então vai haver uma diferença. Por isso que é bom você pensar quando você for fazer a aplicação. No nosso caso aqui eu escolhi fazer tudo preto porque eu sei que essa parede aqui, ela é levemente torta, tanto aqui na parte do teto, quanto aqui nesses cantinhos. Então eu já escolhi tudo preto para que quando eu fizer os encaixes, se tiver alguma sobrinha, algum recorte, isso fique imperceptível. Então analise isso aí no seu caso, tá? E aí como que essa placa funciona? Ela é bem fininha, ela tem 1 milímetro de espessura aqui, e ela tem esse relevozinho aqui com aproximadamente 1,5 centímetros para criar esse desenho, né, do 3D. E aí atrás dela, ó, ela já vem toda com essa fita dupla face aplicada. E aí é importante vocês perceberem uma coisa, quando forem comprar, vejam no anúncio, caso vocês vão comprar pela internet ou na loja, se as placas já vêm com a fita dupla face aplicada. Se ela não vier, você tem que comprar a fita também, tá bom? E o bacana disso aqui, gente, é porque é muito prático. Então, basicamente, o que você vai precisar de ferramenta é a fita dupla face, se a sua placa já não tiver uma, e depois um estilete, caso você precise fazer recortes ou rebarbas aqui na peça quando você estiver aplicando. É isso, tá? E aí, vamos lá. Como que vai ser o procedimento aqui? A gente vai dar uma limpada na parede e essa limpada é como? Vem com um pano seco, né? Um pano, uma flanelinha, um pano mais macio, passa em toda a parede para garantir que ela vai tirar poeira, vai tirar qualquer excesso de gordura, de alguma coisa que ela tenha, e depois você vai começar a aplicar as placas. Sugiro aplicar sempre de cima para baixo, ainda mais no meu caso aqui que depois eu vou ter um sofá e uma série de outros elementos, então qualquer tipo de recorte ou peça que vá ficar mais danificada, fica na parte de baixo, e a parte superior, que é onde as pessoas vão visualizar mais, ela fica perfeitinha. Vamos lá? Agora, pessoal, lembra que eu falei que talvez fosse necessário a gente fazer recorte nas peças? Então, esse espaço aqui, ó, foi a nossa última placa lá de cima para baixo, e agora eu preciso aplicar apenas esse pedaço aqui, ó. A nossa placa, como eu mostrei, tem 50 centímetros, esse espaço é menor, então eu vou precisar cortar. Mas é um serviço bem fácil de fazer, você vai precisar apenas de um estilete e um pouquinho de paciência, porque você precisa cortar com calma para evitar de estragar a placa. Mas como é que você vai fazer? Você pode ou medir aqui a distância com a trena e marcar lá na sua placa, ou, no caso, como eu falei que essa parede aqui ela tem as suas partes tortas, o que eu prefiro fazer? Eu venho aqui, coloco a placa encaixada, e aí eu consigo usar essa outra placa de cá, ó, tá vendo? A placa de trás como um gabarito. Então eu apoio ela lá no rodapé, eu já vi que eu vou precisar cortar ela aqui, ó. E aí eu faço uma marcaçãozinha do lado de cá. A mesma coisa do lado de lá. Você apoia no rodapé, verifica na placa de trás aonde que tá batendo o estilete, faz a marcação, e aí depois você vai levar isso aqui para cortar. Coincidentemente, o meu tá dando exatamente
nessa divisão aqui da placa. Então vai ser fácil de cortar aqui, eu só vou ter um trabalhinho nessa parte e o restante é retinho. Mas pode ser que no seu caso você vá cortar em cima do 3D, não tem problema. A questão toda é estilete afiado, tem que estar bem afiado e com calma. Você vai fazer um primeiro corte, depois outro corte, até que o material vá cedendo. Em uma ou duas vezes você cortando com precisão e força na mão, ele já consegue quebrar de forma bem acabada, tá bom? Olha só, pessoal, como eu expliquei para vocês, o corte da minha peça vai acontecer exatamente aqui na junção, aonde acaba o revestimento 3D e fica o baixo relevo. E aí é importante você estar com um estilete bem afiado, tá? Não pode ser um estilete cego, porque senão você vai ter dificuldade de cortar. E aí você vai apoiar em cima de alguma superfície que você possa cortar. No caso aqui eu estou usando um papelão, que é a própria caixa que veio a embalagem. E aí você vai fazer como? Posicionou aqui o estilete, ó, passou o corte de forma precisa e firme até o final. Provavelmente ainda não terminou de cortar. E aí você vai passar mais uma vez. Você passa outra vez. Aí você vai verificar, ó, já tá quase cortando, pode passar mais uma vez. Nesse caso aqui, é melhor você ir com calma e fazer devagar do que querer fazer correndo e acabar perdendo a placa, tá? Então pode fazer quantas vezes forem necessárias até que você consiga, ó, tá vendo? Romper. Ele rompe facilmente. E aí se tiver ficado alguma rebarba, você pode lixar ou vir com o próprio estilete, né, cortando, tá vendo? Ele corta muito fácil para dar esse acabamento aqui, tá bom? E aí você faz isso com todas as peças. Eu não sei vocês, mas eu adorei o acabamento aqui que ficou na nossa parede. Até arrumei a sala, coloquei tudo aqui no lugar, deixei o sofá prontinho para ver como ia ficar realmente o acabamento final e ficou sensacional. Essa ideia que eu te mostrei aqui do fundo preto com as placas pretas ajudou bastante a disfarçar as imperfeições que essa parede tem e que pode ser que a sua também venha a ter. Então se você conseguir que a sua placa tenha a mesma cor da parede, já vai te ajudar bastante. Se você não conseguir, existem outras formas de você disfarçar melhor essas imperfeições, mas o resultado final fica bem bacana e o melhor, esse processo é muito prático e muito rápido de se executar. Eu levei aproximadamente 1h30 para poder fazer tudo aqui e sem muita sujeira, basicamente os cortes da placa e aquelas fitinhas que saem de trás da fita dupla face, juntei tudo e joguei fora, não teve sujeira, não teve terra, não teve furação, foi uma obra rápida, simples e que já deu um novo visual para o espaço rapidamente. Isso é para provar que dá para você fazer essa mesma modificação aí no seu espaço e criar uma outra atmosfera para o seu quarto, para sua sala, para o seu escritório, enfim, para aquele ambiente que você está querendo dar uma mudada e está com medo de enfrentar uma obra. Dá para fazer grandes mudanças no seu espaço sem ter tanta dor de cabeça como geralmente as pessoas estão acostumadas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu já vou te pedir para deixar o seu like aqui e principalmente se inscrever no nosso canal. É muito importante porque quanto mais seguidores a gente tem, mais longe a gente consegue levar esse material e mais a gente vai deixando os espaços aí na casa das pessoas bonitos, com ideias práticas e fáceis de executar. Aproveita e pega esse link aqui, ó, em cima, copia, cola aí nos seus grupos de WhatsApp, cola nas suas redes sociais e divulga esse vídeo, passa essa ideia pra frente, manda para algum amigo seu que você acha que vai gostar e que tá precisando dar aquela mudada no espaço. Eu tenho certeza que assim como eu consegui, ele também vai conseguir e você também vai conseguir deixar a sua casa aí mais arrumada, tá bom? Até o próximo vídeo.